Hariom, minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Fé, Axé e Acarajé. Hoje o tema aborda a prática devocional, a oração, a meditação. E eu trago uma reflexão sobre o que o poder da meditação, da oração, pode transformar na sua vida. E descreva um pouquinho também sobre esse poder de transformação que ela tem. Pelo menos foi o que eu senti que aconteceu comigo. Espero que vocês gostem e vamos lá. O que esperar quando eu escolho estar na minha própria companhia? Como ser uma boa companhia para mim mesmo? Será que isso muda o meu posicionamento pessoal e profissional? Então, eis que surgem algumas perguntas sempre que a gente está realizando esse trabalho devocional. Perguntas como faço para conhecer a mim mesmo? Como ter intimidade com a minha própria pessoa? Existe uma fórmula ou modelo para ter intimidade comigo mesmo? Eu preciso me isolar de tudo e todos para alcançar essa intimidade? Vamos lá. Quando é que nos afastamos de nós mesmos? Quando estamos passando por um momento difícil. Quando você se identifica com o que está acontecendo do lado de fora, que não é a realidade que ocorre aqui dentro muitas vezes. É óbvio que dependendo do quadro que a pessoa se encontre, você pode estar passando por uma situação há um tempo que já está refletindo no seu interior. Mas normalmente isso ocorre quando uma má decisão, uma má escolha, uma enfermidade, um momento de dificuldade na família ocorrem. E esses também são os motivos pelos quais as pessoas se afastam de outras pessoas e se afastam de si mesmos. Existe aquela situação em que, se gritarmos por socorro, ninguém vai vir nos acudir. E que talvez seja até melhor você gritar assim: fogo, um alerta, lá vem uma enchente, alguma coisa que não seja você clamar por socorro. Muitas pessoas acabam se afastando de você nesse momento. E é por isso que a ajuda profissional, ela está aí. São pessoas capacitadas, são pessoas que estão prontas para entrar nessa linha de ação, né, e combater o que está acontecendo nesse momento, nesse perigo que está acontecendo com aquela pessoa que precisa dessa ajuda, né? E esse exemplo me veio quando eu estava pensando aqui nessa resposta. Normalmente isso ocorre muito no mundo externo, né? Nas situações externas. Mas às vezes esse grito está preso dentro da gente. E a gente muitas vezes precisa de uma situação, de se colocar numa situação de perigo para que a gente perceba que a gente está passando por uma situação difícil. E é um sintoma, né? Muitas vezes, se você se permitir fluir um pouquinho, você vai perceber que você está descuidado, né? Desprecavido, e aí você acaba se enrolando, se atraindo situações de perigo para si mesmo, quando no fundo você já está passando por uma coisa, né, de descontentamento, uma enfermidade, algo desse tipo. O mais importante, independente de qualquer uma das situações, é ter a consciência de que está sendo acuado ou coagido a agir de maneira comprimida e restrita. Você começa a sentir que você está encolhendo. Seus movimentos, né, eles parecem que ocorrem porque você está sendo forçado a realizar ele. Ou seja, você está vivendo na reatividade. E indo um pouquinho mais além nessa linha de raciocínio, ter a consciência de quem está nos coagindo. Porque pode ser, e muitas das vezes nós mesmos. E quem é essa pessoa dentro de nós que nos coage? Primeiro, deixar claro que estamos tratando de um caso, ou do caso de a pessoa ter escutado nossos podcasts anteriores, onde eu relaciono sempre que o entendimento de que somos o observador que observa aquele que está observando. Nosso intelecto, ou ser, ou observador, é parte da nossa consciência.
pois o mesmo está ali vendo tudo o que acontece em nossa mente e no nosso corpo. Ele é uma testemunha. Então aqui vai uma dica para você se conhecer. Observe aquelas pessoas à sua volta. Eles possuem algo parecido com o que você está vivendo. E não se esqueça de apontar o dedo para as pessoas. Afinal, desta forma, você vai entender exatamente o que se passa na direção daqueles 3 outros dedos que você possui, abaixo do dedo indicador, que está apontado para você. Por mais que você aprecie estar cercado de pessoas, aprenda a estar na sua própria companhia. Porque vai chegar um tempo em que todos precisamos caminhar esse caminho sozinhos. Se você não tirar um tempo para conhecer a si mesmo, em um dado momento vai perceber que construiu um muro entre você e o seu observador, ou que está tentando construir esse muro, que não permite que o seu observador atue, o seu ser atue na sua vida. Então, ter um momento de intimidade diário consigo mesmo, ou pequenos momentos semanais, eu normalmente recomendo de 3 a 4 dias na semana, pode ser uma forma de construir essa intimidade. Meditar é tirar um tempo para promover um encontro justo com o seu ser. É uma chance para dar voz para aqueles pensamentos que ninguém escuta. Uma chance para sentir os sentimentos guardados que só você percebe a presença, pois eles habitam a sua mente e de mais ninguém. Bem como é uma chance para você se acolher e dar direção ao perdão e ressignificar a maneira como você vai investir sua porção de amor, a sua dose diária de amor próprio. E desta forma reatar a amizade entre você e o seu ser. E se o que eu vou dizer te ajudar, por favor, considere isso. Porque não pense que é você chegar lá e julgar a sua própria pessoa e se crucificar pelas coisas que vêm acontecendo na sua vida, né? E principalmente culpar esse observador por ter negligenciado tudo. Isso só afasta você do processo. Comece com devoção, com inclinação e seja honesto com você, com a sua pessoa. Antes de conversar a conversa, quebre o sistema e entoe frases como: eu escolho parar de me desculpar por ser eu mereço todas as coisas boas, e aí você segue naquele caminho. Eu irradio confiança por mim mesmo e minha harmonia interior. Minha voz é valiosa e minha opinião é importante. Os acordos, né, são importantes. Eu amo meu corpo e tudo o que faz por mim. Trocar um pouquinho essas impressões que vão sendo acumuladas ao longo de uma caminhada. Não acontece da noite para o dia. É importante saber disso. Assim como existem os casos que você está buscando corrigir algumas frases que o seu crítico sente vontade em expressar, quando ele sente que tem alguma coisa errada. Então, use frases de empoderamento como: você não exagerou na reação após a conclusão de um pensamento. Isso não foi sua culpa. Você não deveria se sentir culpado. Tá tudo bem seguir em frente. Você merece algo melhor. Você não é louco. Você é capaz de fazer isso quando você não está achando que você tem todas as capacidades para realizar uma tarefa. Ou você fala assim: você fez a coisa certa diante do que você tinha de conhecimento naquele momento. E você também tem a oportunidade de corrigir, porque é um novo dia, é uma nova hora, é um novo momento, é um momento presente que conta. A gente fica muito agarrado nas experiências que a gente teve no passado, mas o futuro, ele tem asas.
Tem que tomar cuidado para não voar alto demais. São metas curtas, tá joia? Então, quando você eliminar toda a conversa negativa que todos nós temos, afinal, você e todo mundo tem esses loops mentais. Eu falo loops mentais, gente, mas é um termo de linguagem de programação e de desenvolvimento de softwares. É quando conseguimos extinguir, barrar ou solucionar esse tipo de loop negativo, esse papo negativo, vamos dizer assim, que você está tendo com você mesmo. Essa cobrança eterna, nunca tem um momento de agradecer. Quando você afinar a sua conversa com você mesmo, é quando você está encontrando o caminho para a glória divina que se manifesta através de você. Essa é uma das grandes barreiras para o sucesso pessoal e profissional, a limitação interna. E esse crítico, ele não só faz parte, como ele é criador de todas essas limitações. Quando você diz a si mesmo, constantemente, que você não é suficiente, bom, capaz e disciplinado, você vai começar a acreditar nisso. Não é do nada que essas coisas, esses processos pesados, densos, tamásicos e incrédulos vêm acontecendo. A obsessão é plantada e semeada por você, através das conversas promovidas entre você e o seu ser. Conversa, gente, para quem já acompanha a gente aqui há um tempo, conversa e caminhada, às vezes é a mesma coisa. O apelido é você quem escolhe. E como orar, como meditar? É como se você estivesse conversando consigo mesmo, permanecer se comunicando e promovendo conversas negativas como você não é bom o suficiente, você passa a acreditar nisso. Seja essas palavras manifestadas verbalmente ou apenas guardadas no seu silêncio, o seu cérebro ele começa a buscar no mundo e no seu ao redor por afirmações e confirmações das coisas que você vem se repetindo, para que você valide aquela teoria. É assim que a mente funciona. Assim, esses pensamentos se tornam em crenças limitantes e que previnem você de arriscar mais e seguir tentando outras maneiras e experiências para alcançar o seu objetivo. Que eu creio ser, alcançar ou até mesmo acessar o seu campo de pura potencialidade. Quer você pense que não é suficiente, quer você pense que é suficiente, você está certo. Então, eu sugiro que você pense que você é capaz e suficiente e desafie esses pensamentos limitantes, substituindo eles por pensamentos positivos. As palavras se tornam realidade, as palavras literalmente têm poder. Ano após ano, os pesquisadores vêm testando o que torna as pessoas bem-sucedidas. E apesar das diferenças entre o sucesso de cada um fator que elas têm em comum é a pessoa positiva com um pensamento positivo e declarações positivas sobre o que eles experienciam na vida. Comece a construir sua confiança e se livre dos pensamentos limitantes. Vá empurrando suas barreiras. Aos poucos você vai chegando em algum lugar. É melhor do que ficar parado no lugar que você está, É um pouco sobre isso. Quando você acalma esse crítico, tudo fica melhor e sem julgamento. Se você começar a conversar com você se julgando, é melhor deixar para outra hora. Vai consumir essa energia, vai escutar um mantra, um kirtan, uma oração, Lê um texto, quem sabe, escreve um pouco. Existem várias formas de se observar. Às vezes, o silêncio é o mais duro deles. Mas sempre que você estiver em paz com o seu silêncio, significa que você vem praticando esse silêncio por um tempo. Tá joia? E também não tente estender isso em longas horas, longos minutos. Às vezes, uma prática de respiração e um pouco de silêncio é que vão dar um bom resultado. Então, não existe uma regra. Existe uma vontade.
existe uma construção. Então se permita errar, se permita não estar preparado, mas não deixe de fazer. Nesse momento a disciplina é muito importante. Vamos seguir a nossa caminhada. Como é que eu vou conseguir aparecer e mostrar quem eu sou para mim mesmo? Quando eu decido que vou ser leve comigo e acabo criticando as minhas próprias ações, como corrigir esse comportamento? Primeiro eu quero pontuar que para responder essa pergunta eu parto do princípio que você em algum momento chegou à conclusão que você não pode se mostrar igualzinho para todas as pessoas em todas as circunstâncias. A busca da sinceridade é um processo onde a dinâmica entre você e a pessoa que você quer se tornar é eminente e criador de si mesmo. Ele possui muitas vezes uma autonomia própria e você precisa respeitar ela. O indivíduo constrói a sua verdade ou sinceridade somente quando ele está verdadeiramente empenhado em realizar-se e ele demonstra consciência de que sabe o que ele está realizando. É óbvio que não é bem assim, mas é um caminho, tá? A sinceridade não está somente naquilo que você mostra voluntariamente aos outros, mas num conjunto de ações e nos resultados que você obtém de uma lei de atração natural do universo, vamos dizer assim. A dualidade está intrínseca a esse processo revelador. Isso quer dizer que tudo que você mostra, demonstra, revela aos outros faz parte do seu processo de autorrealização, independentemente da complexidade do que for apresentado como resultado de suas ações. Porém, aquilo não te define, seja bom ou ruim. Afinal, estamos falando de um movimento, uma caminhada, uma trajetória, algo que possui um movimento próprio. Dentro do seu caminho, para revelar sua sinceridade, você vai ser exigido a se adaptar às ambiguidades do caminho. Isto posto, perceba que a sinceridade, se ela fosse algo palpável, objetivado, vamos dizer assim, materializado, ela seria a maior dificuldade que você iria encontrar. Se posso me lembrar de um exemplo agora claro disso, é como se fosse a ilha de Calipso na Odisseia de Homero, onde Odisseu fica preso lá e não consegue sair por muito tempo. Em resumo, pode ser chamado também como as tentações do caminho. Acho que você já entendeu e vamos seguir em frente. Só que leve todo esse exemplo, toda essa alusão que eu falei para um ambiente interno seu. Porque a sinceridade verdadeira só existe como sinceridade para você mesmo, para si mesmo. E essa sinceridade para si mesmo não consiste em você perceber quem você é. Ela depende que você assuma as tentativas de realizar estas potencialidades iniciais que o definem e que você escolheu através de um processo de livre-arbítrio. É óbvio que essa definição não é fixa, mas é a consciência que você tem do que você está vivendo naquele momento. E eu sugiro que você comece se apaixonando pelaquela pessoa que acorda de manhã todos os dias com bafo matinal, olhos inchados, cabelo bagunçado, aquele cheirinho indicando que você precisa tomar um banho. E não por aquela pessoa que você parece ser quando seu cabelo está bem cortado, quando seu rosto está impecável, né? Para as meninas a maquiagem, depois que se maquiam, elas, né, mudam um pouco os ares, né? Existe um poder de controle, né, da maquiagem, né, sobre a gente, mas é sobre você perceber o externo, né? Outro dia eu conversei com um amigo meu, ele estava me falando o seguinte, que uma das coisas que
aconteceu quando ele estava mentalmente muito perturbado foi que o odor dele tinha mudado. E ele percebeu isso assim, e eu falei, cara, faz todo sentido, né? E não que ele tenha, ele até ressaltou, não que eu tenha alterado a minha alimentação ou coisa parecida, mas eu percebi que eu estava tendo pensamentos muito obsessores, né? Ele descreveu os pensamentos dele, mas eu não vou trazer isso aqui, mas notava-se a obsessão nos pensamentos, né? Uma infelicidade, uma tristeza radiante. E foi quando ele mudou aquela forma de pensar que tudo começou a se encaixar. A digestão dele, o processo digestivo dele ficou mais leve, porque ele não tinha que, vamos lá, digerir aqueles pensamentos negativos juntos com a comida, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que você se apaixone pelo seu cabelo mal aparado e despenteado, pelo aquele seu eu quando você tiver cinza e nem quiser saber que dia é aquele, por exemplo. É lindo você acordar e falar, cara, hoje eu não quero nem saber que dia é, hoje eu vou viver. Essa pessoa aí, aquela sujeirinha que essa pessoa deixa na pia da cozinha, por exemplo, pela bagunça que você faz na pia do banheiro, no vaso sanitário, aquele cafezinho ralo que você passou, que não estava saboroso, aquele dia também é importante, é um indicador. E essa pessoa é importante para você, para mostrar para você que você está passando por uma situação diferente da que você gostaria de passar. Se ame pela sua mente esquecida. Eu já estou tão esquecido hoje. Meu Deus do céu, não lembro de botar a chave, não lembro de botar a roupa que eu queria vestir, enfim. E quando for aquele dia que você tiver sem condições de fazer um post, porque você esqueceu o que é que você queria realmente dizer, o que é que você queria expressar, copia de algum texto, né, ou de um livro, usa uma ferramenta externa positiva que vai somar para o seu eu interior e converse com você sobre como você passou o seu dia. É tão importante ter essa consciência. E quando você tiver aquela mesma conversa pela terceira vez seguida, que você não aguenta mais conversar com você, que você sabe o que é que está acontecendo, mas que você precisa de um tempo para começar a ver a solução, a luz no fim do túnel, converse como se fosse a primeira vez. Não vá pesar a conversa só porque ela é repetitiva. Isso significa que você está passando. E vai passar, tudo passa, até uva passa. Olha, eu já ouvi tanto essa frase. Mas teve um momento que eu escutei essa frase, até uva passa. Numa hora assim, que essa frase era a única frase que eu precisava. E eu tendo a me repetir ela em muitos momentos, mesmo que não funcione. Mas eu vou lá e completo a frase dizendo, até uva passa, vamos nessa, vamos para frente, é vida que segue, algo assim, alguma daquelas frases que eu citei acima, né? Mas tentar ver de uma forma que se você está tendo essa conversa com você mais uma vez, é porque você não quer se esquecer daquele momento que você precisa ter mais você na sua vida. É só isso, gente. É simples assim. Mas simples não quer dizer que é fácil. O que na verdade você está trazendo é que você só quer se lembrar de que você é amado por você mesmo. E essa preocupação com você, ela é fundamental. Ela é o começo do momento de uma virada negativa para uma virada positiva da sua consciência. É preciso que você note que se você está perdido, é porque tem alguém querendo te encontrar. Mas esse alguém não está do lado de fora. Esse alguém está dentro de você.
Profundo isso, né? Até eu tô meio reflexivo aqui agora. Então, vamos fechar por aqui, né? Vamos para a próxima pergunta. Como me tornar melhor do que eu sou agora? Já constatei que posso ser melhor, mas ainda assim sou comedido nas minhas ações. Como faço para isso sair da minha cabeça e ir para o papel? Olha, eu adorei essa pergunta. E não vou lhe mentir que eu já pensei nessa pergunta de uma outra forma, mas eu gostei muito que não sou só eu que penso dessa forma, que essas dúvidas não sou só eu que tenho. E essa pergunta, ela é muito peculiar porque ela também reflete assim a pessoa querer sair do campo das ideias para ir para o campo das ações. Ficou muito bem colocada, né? Então, eis que chegou a hora que eu não posso mais trilhar o caminho para você. Agora é a hora que você precisa trilhar o caminho. Você precisa sair desse campo mental e partir para uma ação mais externa. Você precisa medir as suas ações o tempo inteiro, como eu falei na outra dúvida lá em cima. E eu posso te complementar que o seu caminho existe, mas o primeiro passo nessa direção precisa ser realizado por você. Porque, afinal, quem sou eu para saber exatamente o que você quer? Caminhe e o caminho se abrirá. Entregas sem reservas, vamos dizer assim. Tudo que você precisar realizar para que a tarefa seja cumprida, você vai ter que realizar. Use todo o seu conhecimento. Conhecimento é poder. E se não tem, busque e volte para a direção que você tanto quer seguir. Às vezes tem esses desvios. Desvio não quer dizer coisa ruim, gente. Desafio no caminho não quer dizer que é só coisa ruim, né? Às vezes é tão bom que você quer ficar lá. Odisseu ficou preso naquele negócio lá, porque ele achava que aquilo era bom, mas não é. Por quê? Porque você pausou a sua ação. Você está dando looping, você está no mesmo lugar, né? E muitas vezes a própria busca desse conhecimento te coloca na direção que você deve seguir, porque você estava muitas vezes pegando um atalho, quem sabe? Um lugar que vai pular várias etapas que você precisa estar vivendo. E aí é que você precisa ver o tempo como uma vantagem. O que eu quero dizer com a busca do conhecimento te colocar no caminho, quer dizer que você tem que estar aberto aos aprendizados que estão acontecendo ao seu redor. Repetindo isso, né? Eu já falei isso lá em cima. Mas perceba sempre que muitas vezes você vai ter que pegar um caminho e fazer a mesma coisa que você já fez antes. Né? Aquela história, né? Toda vez que você chega num curso, você tem que se apresentar para a turma. Mas você já percebeu que cada hora você se apresenta de uma forma diferente? Vai me dizer que você nunca tentou decorar um texto pronto e tentar repetir ele lá, só que aconteceu uma coisa na sua manhã e aí você se vê um pouco mais enérgico, um pouco mais cabisbaixo e aquilo muda completamente o que você ia dizer naquele dia? É mais ou menos assim. E aquilo não te define, aquilo diz muito sobre o que você está passando naquele momento. Então, um bom dia, quando repetido várias vezes, tem dias que você não dá a ele. E isso fala sobre você para os outros. Então, não se espante se alguém chegar e perguntar assim, tá tudo bem? Você não deu bom dia para ninguém? Ou então faz aquele comentário, né? E aí, dormiu comigo hoje para não me dar bom dia? Né? Tem essas coisas também. Então, perceba. As pessoas são verdadeiros diapasões, eles afinam a gente também. E muitas vezes você precisa interpretar que aquela pessoa quer que você erga seu astral. Mesmo você não conseguindo,
aquilo também é um indicativo de que você deve mudar um pouco. Então, o que eu falo é que você deve pegar tudo que te serve, né? Tudo que serve a esse ser ilimitado, que está do lado de fora, que está do lado de dentro, né? Que seja divino, que venha do material. O que eu quero trazer para você nessa fala, de trazer tudo que você possui, é porque tem horas que eu sinto que não sou eu que estou realizando aquela tarefa. E não porque eu estou num automático, mas é porque, por eu estar tão consciente do meu processo e não estar envolvido com as situações externas, eu tenho a sensação de que não poderia ter sido eu que tivesse realizado aquilo, seja para o bem ou para o mal, mas porque você estava envolvido em diversos processos, dos quais você não imagina ter controle. E às vezes você vê você ser arrastado por essas passagens, por esses caminhos. No início da caminhada, por exemplo, eu me arrastava. Eu, né, em certo ponto, cara, parava, sentia aquele peso, tudo vinha passando à minha volta como se aquela entrega, a preparação tivesse saído de mim e tomado uma forma em volta de mim ou abaixo de mim, que me ergue e me guia de uma maneira que desmancha todo aquele atrito que tinha na jornada, por exemplo. Eu não tinha uma percepção de que eu iria nem conseguir passar aquele momento, bom ou ruim. Eu simplesmente, e principalmente nos momentos ruins, né? Quando a gente está, né, se sente sem força, mas a gente vai assim mesmo. Só que a gente vê que a gente estava preparado, porque a gente não deixou de fazer a nossa oração, a nossa meditação. A gente culminou todos esses pontos com a disciplina. Nós realizamos as atividades físicas, a gente vai melhorando o nosso condicionamento físico e a gente não percebe que a gente tem capacidades que a gente tinha antes, porque a gente está vivendo aquele momento ali repetidamente, várias vezes. Então, não se cobra por esse tipo de situação enquanto você está meditando, porque no fundo vai aparecer um sinal, vai aparecer um indicativo, um elogio ou até mesmo uma crítica que vai lhe mostrar o que realmente é. E óbvio, feedback você precisa filtrar ele, receber ele, e se ele for útil, ótimo. Se não for, descarta, porque inclusive nem todo feedback ajuda você na caminhada. Às vezes é o outro compartilhando com você, dando a você o que ele tem para te dar, né? E eu confesso para você que essa sensação de leveza é seguida normalmente por um desejo de expansão. E em seguida começa a empurrar as trincheiras que eu mesmo coloquei ali no caminho. E eu sinto que eu não estou mais naquele lugar que eu mesmo me coloquei, né? Aquele lugar que a gente se coloca ali, né? A gente está se movendo e a gente não sabe por quê. Tudo isso porque você vem nutrindo o pensamento. E, no fundo, você não acha que está fazendo muita coisa, mas você já não está mais naquele lugar. O inferno e o céu são posições geográficas internas da gente, não externas. Não é num lugar no mapa, não é um lugar no céu ou debaixo da terra, uma coisa desse tipo, né? E vem uma sensação assim de me tornar um fator de soma, por exemplo. Principalmente depois de me sentir por tanto tempo com uma força de atrito,
né? A coisa negativa, né? A força de atrito na física, ela é algo que você conta com um sinal negativo, né? E para você mesmo, né? Para mim mesmo, vem uma vontade de ser aquilo que eu vim ser depois de tudo isso, né? De passar por essas atribulações. E eu agradeço muito o fato de eu gostar de orar. Eu aprendi a gostar de meditar, aprendi a gostar de quem eu sou quando eu estou para baixo, eu aprendi a gostar de quem eu sou com quem eu estou para cima. E cuidar de quando eu estou para baixo é que me equilibra para botar um pouco para cima. Se eu sei que eu estou para baixo, né, eu aí me coloco um pouco mais para cima. E se eu sei que eu estou para cima demais, eu aí me coloco no lugar que eu consigo sustentar, né? Eu não vou além, né? E aí vem aquela vontade de realizar o que a natureza espera de mim, nada mais, nem menos. Pegou a visão? Eu fico aqui falando umas coisas aqui e fico com medo de vocês não estarem entendendo. Qualquer dúvida, gente, pergunta, né? Você vê que eu viajo mesmo aqui nas perguntas que vocês mandam e gosto muito de desenvolver as ideias, né? Então, de certa forma, e aproveitando a efemeridade desses meus pensamentos, essa vontade que antes eu não tinha, mas que eu já percebia, né? Eu tenho quase absoluta certeza, só pode ter sido semeada por mim, porque se sou eu que estou colhendo e sentindo tudo isso, e ninguém mais consegue entender o que é que eu estou vivendo, o que é que eu estou passando, enfim, né? Já que essa manifestação dessa energia, né, já só faz sentido, só pode ser manifestada por mim, através de mim, naquele momento, porque eu sou o único que consegue entender e ser capaz de estar consciente daquilo que está acontecendo. Eu percebo que isso é a mensagem, né? É o que a natureza escolheu para eu manifestar. E que, na verdade, você não pode nem comparar, né? Porque se fosse outro, a mensagem seria outra, né? E é aí que eu percebo e venho a constatar que cada um tem uma mensagem. Cada um é uma mensagem. A gente faz parte desse caos ou dessa bênção, queira você ver como você queira. Então, diante desse contexto aqui que eu elaborei, eu só tenho a dizer para você que você confie na sua mensagem, porque é o que eu mais faço, é confiar na minha. Porque se ela só pode ser dada por você e mais ninguém, basta você querer entregar. Entregar como, né, Bernardo? Entregar através da conquista do máximo das suas possibilidades e conquistar e tornar, né? Porque não é o que você faz, é como você faz. É tornar essa mensagem sagrada através de você colocar intenção, construir a intenção, medir essa intenção, regular, afinar essa intenção e você perceber que isso logo vai virando uma ocupação na sua vida e que essa ocupação ao longo de um tempo ela começa a se transformar em propósito, objetivo, sei lá, a forma, né, esse organograma dos acontecimentos, essa linha do tempo dos acontecimentos, é você que escolhe como nomear o que está acontecendo, né? Essa é a liberdade que a mente da gente nos dá, porque essa mensagem vai trazer luz e vai fazer a diferença, porque quando você escuta a sua mensagem, você tem como trabalhar nessa mensagem. E por mais que você desconfie, e eu já desconfiei várias vezes,
né? De onde pode ter vindo tudo isso? Acredite, está tudo aí dentro, esperando você acessar para ser manifestado. Só que simples não quer dizer que é fácil. Então, mãos à obra e vamos reunir tudo isso. Só depende de você acreditar que tudo isso é você e está em você e que precisa sair de você. Nem que isso custe todo o tempo que você tem ou que pensa que tem. O resto é simplesmente um detalhe que veio junto com os aprendizados que você precisou passar para entregar sua mensagem. Eu sinto que é algo por aí. Olha, minha gente, eu hoje vou terminar sem conclusão, tá joia? Mas eu vou adorar ler ou escutar o seu relato no direct lá no Instagram. Caso você sinta de compartilhar a sua experiência, seja porque ao escutar esse podcast, ou porque você já viveu algo parecido antes mesmo de ouvir, tá joia? E que ela possa ter causado nas suas atividades diárias uma transformação e que essa transformação te leva para um caminho de fluidez e espero que isso alcance você sempre. Minha gente, eu vou ficando por aqui. Tudo de bom para vocês. A gente se vê no próximo podcast.